Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Nosso assunto de hoje é o dom da palavra de profecia. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Vamos começar aqui, com a 1 Coríntios 14:1, que vai dizer assim: aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia, Esse é o carisma, gente, que se manifesta quando alguém fala pela inspiração do Espírito Santo. Fala em nome de Deus, uma mensagem de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos do Senhor, os planos para a vida pessoal, os planos para a vida comunitária de um país, de uma cidade, porque o Senhor é o Senhor das nações. Todas as nações vão ser reunidas ao nome de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Então é muito diferente daquela compreensão que as pessoas pensam que a profecia é falar algo do futuro, é falar algo que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, eu vou agora expor uma profecia. Não é necessariamente isso. Vamos ver junto que vem a ser esse carisma, da profecia. São Paulo nos esclarece que a primeira coisa é a função e o objetivo das profecias. Olha só o que ele vem dizer lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas aquele que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Então, essas são as funções da profecia. Quando alguém está realmente falando em nome de Jesus, falando sobre a ação do Espírito Santo, vai ter esses três objetivos. Você pode notar: edificar. Esse edificar, ele faz crescer e desenvolver um homem novo e a igreja. Olha só, Deus é o primeiro preocupado com a nossa santificação e Ele fala aquilo que é preciso para que nós rumamos nesse sentido. Então, quando você está lá na igreja, na vida pessoal, orando pelo irmão, o Senhor transmite essa mensagem nesse sentido de edificar para crescer ainda mais a santidade pessoal da pessoa do irmão e também da igreja, da paróquia onde a gente convive, exortando quando Deus sobreavisa a igreja dos desejos de Deus, da necessidade do povo ser fiel no caminho de Deus, que nos corrige quando a gente se afasta. Quantas vezes, nós cometemos os nossos erros e Deus, traz para perto de nós. É como a relação de pai e filho. E o pai tem que falar para o filho, não adianta ficar calado. Quantas vezes eu lembro da minha infância, e também lembro de outros casos que já vi, aonde o pai, diante de um erro de filho, eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada. Deus não age assim. Pelo contrário, Ele exorta, Ele fala: afastai-vos do mau caminho. Quantas vezes Jesus falou isso com os discípulos? Exemplo, aquelas vezes que Ele falou aos discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos do fermento do Herodes. Se você perceber, Jesus está dando uma exortação para que os discípulos não deixem morrer a boa semente na terra do seu coração, consolando, pois carregam a cruz. Seguir sem desistir nesse caminho é doloroso, mas o Senhor está conosco e alivia o preso. Você que vive o seu discipulado, a sua conversão, você sabe muito bem que muitas vezes é doloroso permanecer no caminho de Jesus. Jesus é um mestre exigente, então as profecias também têm esse consolo de Deus, para que você se reanime, se revigore e nunca desista pelo caminho. Ao contrário, se anime percebendo: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor está me ajudando. Então você vai percebendo que o Senhor está contigo e as suas forças vão se reanimando, se revigorando, e você vai seguindo passos firmes na direção do Senhor. Olha como é importante a profecia, meu irmão. Como é necessário para nós, os discípulos de Jesus, as profecias. Haja visto que tudo o que há no mundo pode nos afastar de Deus, e somente o Espírito Santo oferece as palavras pontuais nesse momento, A nossa vida de caminhada, de discipulado, ela é cheia de encruzilhadas, cheia de obstáculos, mas quando a gente está caminhando no Senhor e a gente vai vencendo esses obstáculos, a nossa motivação pessoal também vai se elevando.
E as profecias elas vão de encontro a isso. O Espírito Santo inspira as palavras, as mensagens de Deus nas vozes dos profetas, para que jamais a gente pare pelo caminho. Olha como é importante isso, não é? É tão importante esse carisma que São Paulo vem reforçar assim lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Meu irmão, em outros vídeos nós já falamos quando é que a gente expulsa o Espírito Santo, quando é que a gente extingue a ação dele na nossa vida, é quando a gente abraça o pecado, é quando a gente se entrega ao pecado, né? Dê uma olhada nos vídeos que a gente já fez sobre esse assunto, para que você não deixe esse Espírito Santo parar de agir no seu coração. É necessário a gente ser fiel ao Espírito Santo, é necessário para a caminhada da gente sempre se elevar nos rumos da santidade, não é verdade? Não desprezeis as profecias. Meu irmão, se São Paulo está dizendo isso, não desprezeis as profecias, é porque as profecias são muito importantes. Nós já vimos os objetivos dela aqui, já estamos falando, e é por causa disso que São Paulo diz, não desprezeis, porque o Deus não pode deixar de edificar a sua igreja, de exortar a sua igreja e de consolar a sua igreja, não é verdade? Em outro momento, São Paulo ainda assim exclama, empenhai-vos na caridade. Eu vou deixar uma playlist só falando sobre a caridade para você. A caridade é a maior das virtudes humanas. É a virtude que vai mais deixar a gente semelhante ao próprio Deus, que é amor. Deus é amor. Em latim é Deus caritas est. Deus é caridade, aquele amor que faz ao outro sem esperar nada em troca. Essa virtude Deus coloca pelo Espírito Santo no nosso coração e é a maior virtude que nós podemos desenvolver. Por isso São Paulo diz, empenhai-vos na caridade. Mas olha só o que ele reforça, hein? E aspirai igualmente aos dons espirituais, sobretudo ao da profecia. Veja o patamar que São Paulo está dizendo sobre as profecias, colocando que nós devemos aspirar, ou seja, colocar toda a nossa força de vontade em realizar a virtude da caridade na nossa vida, mas também São Paulo está dizendo, de igual forma, as profecias. Se isso não é importante, o que mais pode ser, não é verdade? Moisés, lá no Antigo Testamento, já esclarecia assim ao povo. Veja só essa passagem de Números 11:29. Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Olha só, meu irmão, lá no Antigo Testamento, já o primeiro dos profetas, que é Moisés, o mais importante do Antigo Testamento para os hebreus, ele já dizia, provera que todo o povo de Deus se profetizasse. Como é que Deus vai fazer com que todo o povo dele profetizasse? Para que as pessoas e a igreja nunca parem de crescer uma santidade. O carisma da profecia é fundamental. E para que Deus possa fazer com que todo o povo profetizasse, desejo esse que era de Moisés, veja o que está lá em Joel, no Antigo Testamento ainda. Joel capítulo 3, versículo 1. Acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Nós vamos ver aí mais para frente que as profecias elas chegam a nós por visões, por sonhos, pelo momento da oração. Mas aqui o que a gente pode deixar em ênfase é que Deus promete a nós o Espírito Santo para que todo filho possa profetizar, possa ser instrumento de Deus para que Deus fale ao povo. Você que foi batizado, que tem padrinho de batismo, você que desde novinho já recebeu o Espírito Santo está aí. Olha só como é que Deus prometeu e cumpriu na sua vida e na minha esse Espírito Santo. E as profecias precisam chegar a nós mediante o carisma da profecia. Se isso não fosse importante, por que Deus enviaria o seu Espírito? Primeiro, porque Deus enviou o seu Filho Jesus para nos redimir. E porque Jesus prometeu o Espírito Santo e também enviou da parte do Pai. Se não fosse importante, por que Ele enviaria? Porque você foi batizado. Eu queria finalizar aqui com você com algumas palavras do Papa São Paulo VI. Olha só o que ele vem dizer. Homens de hoje, a igreja tem necessidade do Espírito Santo. Tem necessidade de um perene Pentecostes.
as palavras salvífica nos lábios, de profecia no olhar. A igreja necessita ser templo do Espírito Santo, de total limpeza na sua vida interior. Amém, meu irmão? Para que você possa realmente abraçar esse carisma da profecia, se abrir, pedir o Espírito Santo que derrame. Vamos fazer uma oração do Monsenhor Jonas Habib aqui. Eu não vou deixar os dizeres, porque essa oração é um tanto longa, mas que você coloque a mão no seu coração, você possa pedir realmente o Espírito Santo e o dom da profecia na sua vida. Obrigado, Senhor, pelo precioso dom da profecia. Peço-te para mim e para a minha comunidade o dom da palavra de profecia. Fala conosco, Senhor, nos nossos grupos de oração. Fala, Senhor. Queremos tornar dóceis a tua palavra. Queremos ser instrumentos teus para que você fale ao teu povo. Estamos pedindo a manifestação da palavra de profecia, a manifestação do dom da profecia, porque os nossos grupos precisam, porque a nossa paróquia precisa e a nossa igreja precisa, porque a tua igreja necessita e o teu povo, Senhor, anda como ovelha sem pastor. Dá-nos, Senhor, a palavra de profecia, manifesta-te em nós, Senhor, e livra-nos dos empecilhos, dos bloqueios, das barreiras. Abre-nos para o maravilhoso dom da profecia. E ao mesmo tempo tira de nós, Senhor, as antigas manias, as coisas erradas, os vícios que adquirimos nos nossos grupos de oração, de repetir palavras nossas, palavras bonitinhas, a fim de que possamos permanecer na verdadeira e autêntica palavra de profecia. Dá-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, o dom da palavra de profecia. Fala ao teu povo, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.